Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui Pastor Sinésio e o seu canal A Palavra Responde. Um canal onde eu procuro trazer a você um pouco da Palavra de Deus, ensinamento, meditação, reflexão, pregações, enfim, coisas que vão edificar a sua vida e a minha vida e vão nos ajudar a cada dia crescermos na presença, no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. E vamos a mais uma meditação no dia de hoje. Estamos terminando hoje uma série de 5 reflexões na Epístola de Pedro, baseada no meu novo e-book que está aqui, na sua tela, onde eu aprofundo e estudo a carta versículo por versículo. Espero que isso abençoe, edifique a sua vida e te dê crescimento. Nesses 5 dias, nós falamos inicialmente sobre uma carta para os dias de hoje. Depois vimos o cristão da sociedade e no trabalho, o exemplo de Cristo, ontem, os deveres dos cônjuges cristãos, e fechamos hoje com exortações aos presbíteros e aos jovens. Texto base, queridos, para fechar a nossa série é 1 Pedro capítulo 5, versos 1 ao 5. Vamos ler com vocês. Aos anciãos, pois, que há entre vós, rogo eu, que sou ancião com eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores sobre os que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E diz ainda: e quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imarcessível coroa da glória. Semelhantemente, vós, os mais moços, sede sujeitos aos mais velhos, e exigi-vos de todos de humildade uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ok, esse é o nosso texto. Vamos refletir um pouquinho sobre esses 2 temas que eu falei: presbíteros e jovens. E nessa última reflexão, é importante dizer que eu fiz aqui apenas um apanhado de temas dentro da primeira epístola. Dentro do e-book que eu apresentei para vocês, eu vou aprofundar essa carta versículo por versículo, analisando todos os aspectos dela. Então tem muito mais coisa, muito mais. Eu peguei 5 tópicos para a gente pontuar algumas coisas para a nossa vida diariamente. Aqueles que desejam aprender mais a palavra, se aprofundar mais as questões que foram propostas nas outras que não foram abordadas, podem então adquirir esse e-book. Fazendo isso, você está investindo na sua vida e também no nosso ministério. Hoje falaremos sobre líderes e jovens, Já disse aqui. O foco das exortações do apóstolo é a mesma para os 2 grupos. Isso é muito interessante. Por quê? Aos 2 grupos, de certa forma, ele está pedindo obediência, ele está pedindo submissão. Os presbíteros devem obedecer a quê? Ao seu chamado. E quem fez o chamado na vida deles? O próprio Deus, o próprio Senhor Jesus. Então eles têm que obedecer a esse chamado, obedecer ao seu Senhor e cumprir esse ministério de acordo com as coisas que o apóstolo vai propor na carta. Os jovens aqui, entendam, não está falando de um grupo específico, está falando de todos que estão abaixo dos anciãos. Por quê? Os presbíteros e anciãos normalmente são as pessoas mais idosas ou as mais experientes. Então os jovens aqui são os menos experientes, são também os de faixa etária menor, percebe? Mas jovem se refere, portanto, a toda a comunidade que está debaixo do cuidado daqueles presbíteros. Esse é um assunto muito relevante, para esses dias. Por quê? Porque nós temos aqui situações onde lideranças têm abusado da sua posição. Nunca tivemos tantos problemas com líderes, nunca tivemos tantas críticas direcionadas a líderes. E talvez você seja um líder, seja um pastor, não sei, eu sou um líder.
mas nós vemos uma certa crise de liderança na igreja e boa parte dela provocada pelo mau comportamento dessa liderança, a forma como eles têm agido. Por outro lado, nós temos também uma crise no meio dos jovens, no meio da igreja, onde o respeito à autoridade, onde o respeito às pessoas mais velhas, aqueles que estão colocados ali para uma situação de cuidado, seja dentro ou fora da igreja, é cada vez maior o desrespeito. Temos ouvido tanto falar dos meios de transporte, como é comum, né, nós vemos desrespeito no meio de transporte. Primeiro, desrespeito àqueles lugares que são reservados para pessoas em condições especiais, de idade ou física, não importa. Fora isso, ainda tem a questão da falta de gentileza, né? Da falta de cavalheirismo, da falta de abrir mão de um lugar em prol de uma pessoa mais idosa, uma série de situações que acontecem lá fora e dentro da igreja também tem os seus desrespeitos diversos. Então, vamos ver o que o apóstolo recomenda, né, aos grupos aqui, a presbíteros e a jovens, e por que esse assunto é tão relevante para os dias de hoje. O apóstolo, ele poderia reivindicar a sua autoridade. Pedro poderia dizer: eu sou o apóstolo de Cristo, eu vi Jesus Cristo, eu andei com ele. Ele não faz nada disso, né? Ele se coloca no mesmo nível dos presbíteros que serviam com ele naquela igreja ou na igreja de Cristo. Até porque ele também, Pedro, era um pastor. E ele recebeu isso, né, essa incumbência de Jesus, naquele famoso conversa, né, da famosa conversa que ele teve com Jesus, né? Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, e assim por diante. Então Pedro, ele também era um pastor. E nessa condição de pastor é que ele fala com os presbíteros. E o que Pedro pede aos presbíteros? Algumas coisas. Vamos lá. Primeiro, apacentai o rebanho de Deus. Essa é a primeira coisa que ele pede. Esse ato implica em prover alimento espiritual, que tudo que for necessário ao desenvolvimento de cada membro da comunidade. O crescimento, a alimentação espiritual, né, do rebanho é função dos pastores. É a primeira função dos pastores. Apacentai o rebanho de Deus. Segundo, cuidem do rebanho de Deus. E aqui ele está falando de proteção contra os ataques dos inimigos, proteção contra os falsos ensinos. E sobre a questão do falso ensino, na segunda epístola de Pedro, ele vai aprofundar, né, esse tema, falando do perigo que isso significa para a igreja. Eles estão vivendo agora um tempo de crise e de perseguições. A igreja precisa de um tipo de cuidado. No futuro viriam os falsos ensinos e a igreja precisaria de outro tipo de cuidado. Ponto. Exercer o ministério com devoção. Ele devia fazer isso como? Né? Não por força, ele fala aqui, mas voluntariamente. O ministério pastoral, como qualquer outro ministério, tem que ser exercido com devoção, exercido por amor a Deus, atendendo aos apelos divinos que nós passamos aquilo que Ele coloca em nossas mãos para fazer. Tem o pastorado, mas tem diaconato, tem ensino, tem tantas outras coisas. Né? Tem evangelismo. Então não importa o que nós passamos no corpo de Cristo, começando pelos presbíteros, tem que haver devoção, entrega nessa questão. Fugir da ganância, né? Que é o quarto ponto. Aqui, vocês temos um problema sério, né? Quantos casos nós vimos dentro do texto bíblico de homens que usurparam a sua posição para obter recursos, para obter riquezas? Temos alguns exemplos. Gease, o moço de Eliseu, Judas, que traiu Jesus por 30 moedas de prata, né? É outro caso. Tem Balaão, que se tornou símbolo daqueles que assim agem, né? Usam o seu ministério para ganhar dinheiro, para enriquecer e cuidar do povo que é bom mesmo, nada. Então, é um tema relevante por essa questão. Só que muitos fazem essas coisas que eu mencionei, mas cuidar do rebanho não existe.
Então Pedro está falando, fujam da ganância, tenham cuidado, né, do rebanho de Deus. Façam isso com a devoção e com a preocupação correta. Mas e o que eu preciso para viver? O que os pastores precisam para viver? Deus providenciará, Deus vai atender às suas necessidades. E aqui uma palavra para o povo de Deus. Sejam sensíveis às necessidades dos seus pastores também. Se existe abuso de um lado, existe igreja insensível do outro, em alguns instantes. Então isso também precisa ser falado. Exemplo do rebanho. Os pastores, os presbíteros iam fazer o seu ministério com o ânimo pronto, servindo de exemplo para aqueles que estão sob os seus cuidados. Nós temos muitas críticas hoje, né, feitas a alguns líderes. Por quê? Porque eles se preocupam com a questão financeira, eles lutam pela sua vida financeira, mas cuidam um pouco do rebanho. São relapsos nessa parte. Voltamos ao primeiro ponto, né? Apacentai o rebanho. Né? Rebanho bem cuidado, ele vai dar o devido retorno aos seus pastores. E Pedro termina dizendo, né, que se eles se comportassem assim, se eles atendessem esses pedidos dele, quando viesse o sumo pastor, aquele que é o pastor de todos, eles seriam devidamente recompensados. E é óbvio que Deus não vai recompensar o pastor somente lá no final. Ele vai cuidar da vida dele aqui e no final ainda tem os galardões, né? Tem o coroamento final de tudo quanto ele fez para o Senhor durante o seu ministério. Finalmente, chegamos aos jovens. Se os servos, né, deviam obediência aos seus senhores, mesmo que maus, né? Nós vimos, Pedro fala sobre isso lá no capítulo 2. Quanto mais a comunidade deveria, né, como eu falei, os jovens aqui, toda a comunidade, representando toda a comunidade que estão abaixo dos anciãos, eles deveriam também obedecer aos seus líderes. Óbvio, queridos, que a obediência à liderança passa por um limite, eu já falei, inclusive, nesses dias aqui, nessas reflexões. Mas sem a obediência não tem unidade. E a unidade ela é necessidade no corpo de Cristo. Jesus fala sobre isso, né? Se vocês forem um, então o mundo vai conhecer que o Pai me enviou. A unidade ela é uma ferramenta de evangelização. E isso a gente vê comprovado lá no livro de Atos. Se você ler o capítulo 2, o capítulo 4 principalmente, a unidade daquela igreja provocou uma expansão sem precedentes. Essa sujeição, como eu disse, não é absoluta. Fique tranquilo, não estou dizendo que você tem que obedecer a tudo que te falar. Não, ela tem um limite. Ela é baseada no fato que os anciãos, os presbíteros, cumpram também o seu papel adequadamente. Porque alguém que estiver ensinando coisas erradas não pode nem deve ser obedecido. Ainda que possa com isso, né, ele possa revidar, retaliar pessoas. Mas aí cada um vai dar conta da sua posição diante de Deus. É uma relação, portanto, que cada um tem o seu papel a cumprir. E é por isso que se chama o corpo de Cristo. Cada um no seu lugar, cada um exercendo a sua função de maneira harmoniosa. E assim o reino de Deus prospera neste mundo. Terminamos nossas reflexões em 1 Pedro. Espero que realmente essas coisas ajudem a sua vida espiritual, ajudem o seu crescimento, né, de alguma maneira. E reforço, né, quer aprender mais? O material tem muito mais para você pesquisar e se aprofundar. Agora, hora de nós falarmos com o nosso amado Deus. Querido Pai, em nome de Jesus, Deus, estamos na Tua presença mais uma vez. E como tenho feito, farei, Senhor, todos os dias. Muito obrigado pela vida. Muito obrigado pela provisão, pela proteção do Senhor. Obrigado por o Senhor cuidar da minha casa, da minha vida, da minha família. Estamos aqui, mais uma vez, porque as Tuas mãos estão sobre nós. Somente por isso, Pai. Senhor, e nesse dia, eu quero orar, Pai, por todos os Teus servos, todos os líderes, todos os pastores que o Senhor tem levantado na Tua igreja em todo o mundo.
Pai, alguns, Deus, têm exercido o ministério com tanto desvelo, Pai. E alguns têm sofrido tantos reveses na sua vida, passam por tantas dificuldades. Estende as tuas mãos sobre todos aqueles que têm sido fiéis a Ti, que têm procurado exercer o Teu ministério, esse ministério, Pai, com toda dedicação, procurando apacentar, cuidar daqueles que o Senhor colocou nas mãos deles, Pai. Traz provisão, Senhor, sobre a casa, sobre a família, Deus. Que eles sejam honrados por Ti em primeiro lugar, mas também honrados pelas suas comunidades, ó Deus eterno. Em nome de Jesus. Por outro lado, Pai, fala, Deus, o Teu Santo Espírito fale, se ainda tem espaço para falar no coração daqueles que têm sido mau exemplo ao rebanho. Traz, Senhor Deus, um espírito de arrependimento, traz um espírito de reflexão na vida deles, para que eles revejam os seus caminhos, ó Deus eterno, e passem a servir de exemplo para o rebanho, passem, Deus, a realmente influenciar positivamente a igreja, a sociedade, Pai. E não, Deus, provocar escândalos, ó Pai eterno. Tenha misericórdia de todos nós, Pai. Todos os líderes, Pai. Que todos precisamos de Ti. E ajuda-nos enquanto igreja, enquanto aqueles que são mais jovens, Pai, que estão abaixo de uma liderança, Senhor. Seja ela por idade ou por capacitação, por chamado. Ajuda-nos a respeitar, ajuda-nos a andar debaixo daqueles que nos ensinam corretamente, a honrar essas vidas, Pai. Ajuda-nos como comunidade a ser exemplos também. E todos juntos atrairmos mais e mais pessoas para o Teu reino. É isso que eu te peço hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. Terminamos aqui a nossa reflexão nesta semana também. Tá? Então tenha um ótimo final de semana, se você está vendo isso hoje. Se não, tenha ótimos finais de semana em qualquer momento que você ouvir essa meditação. Veja os nossos recados aí e contamos com as suas orações e com o seu apoio sempre. Tchau, tchau. Nessa tela você vê os nossos canais de comunicação. Tá? Fale conosco pelo YouTube, pelo nosso portal, pelo Facebook, envie perguntas e dúvidas. Envie até seus pedidos de oração, de repente. Quer um pedido que nós oremos aqui por algo específico? Pode mandar. Posta aqui e nós vamos interceder por aquilo que você precisa. Em nome de Jesus. Aí na sua tela você está vendo uma parte dos livros digitais que eu tenho publicado. São mais de 30 títulos, com um custo bem baixo aí, a partir de R$ 3,90, chegando no máximo a R$ 24,40. Por que estou mostrando isso? Porque é uma das formas que você pode abençoar o nosso ministério. Então dê uma olhadinha aí. Visita o nosso portal, a palavra responde, está aqui. E ali você vai encontrar a nossa loja virtual. Estão lá todos os títulos. E veja aquilo que pode abençoar a sua vida, que você julga importante para a sua vida. E com isso você vai investir nesse trabalho. Tá bom? Deus abençoe você e até a próxima, se Deus quiser. E aqui estão os nossos parceiros, aqueles que nos ajudam a manter este ministério, algo que você também pode fazer. E quem são eles? VNC Studio, Mono Brown e Ebenezer Contabilidade. Trabalhos aí de estúdio, produções que você precisa para o estúdio, para um vídeo, uma mídia, um logo e coisa desse tipo. Mono Brown, browns deliciosos, variados. E a Ebenezer, que oferece de contabilidade para você e para a sua empresa. Os links estão aí na tela. Verifique e veja como os nossos parceiros também podem ajudar você e muito.